Antes de nós começarmos o vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e nos ajude a proclamar as boas novas através do real entendimento das Escrituras Sagradas. Vai lá, deixe o seu like, é de graça, não vai te custar nada. Assim, você estará nos ajudando a promover o reino de Deus e o crescimento do nosso canal. Bom, sem mais delongas, agora que você já deixou o seu like, já acionou o sininho, vamos ao vídeo. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou se preferir, Yahushua HaMashiach, o nosso grande Messias, aquele que foi, que é, que era e sempre há de ser o nosso Salvador. Queridos, eu quero iniciar esse vídeo aqui hoje falando de um assunto muito pertinente aos nossos dias, que diz respeito aos falsos profetas. Sim, falsos profetas. Essa praga que tem crescido, tem se alastrado, tem sido uma epidemia nos nossos dias. Eu gostaria de te fazer uma pergunta inicial. A pergunta é: até quando nós vamos nos calar frente à enxurrada de heresias que tem sido colocada diante de nós por esses falsos profetas? Até quando nós vamos nos colocar na postura de ovelhas quietas, cabisbaixas, que aceitam tudo? Queridos, sempre foi te apresentado que a condição de ovelha é ser pacífico. E eu concordo com você. A ovelha é pacífica, a ovelha é tranquila. Mas entra lá no curral, lá no aprisco das ovelhas, e mexe com uma delas para você ver o que vai acontecer. A ovelha parte para cima de você com chifres para se defender. Ela não vai te atacar por atacar. Ela vai simplesmente se defender daquela ameaça que está se colocando dentro do seu aprisco. E a pergunta é: até quando você, cordeiro, ovelha, vai ficar cabisbaixo, vai ser submisso a esses mandos e desmandos desses falsos profetas que têm se manifestado nos nossos dias? Queridos, o povo que se diz crente tem sido covarde e omisso. Tem sido covarde e omisso de uma forma assim assustadora. Assustadora mesmo. Tem permitido que esses homens façam coisas que venham descaracterizar completamente as Escrituras Sagradas, tornando em escândalo o Evangelho, tornando em escândalo a cruz de Cristo. E nós não falamos absolutamente nada. Queridos, a omissão, ser omisso, também é pecado se você não sabe. Você costuma usar aquela máxima: não julgueis para que não sejais julgado. Eu não vou julgar. Deixa que Deus sabe. Você é omisso, você é omissa. E você está pecando, você está incidindo dentro do pecado da omissão. Veja o que diz Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Repetindo, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, você sabe que o indivíduo está ensinando doutrinas heréticas, está ensinando coisas que são doutrinas de demônios. E você se omite, porque eu não vou julgar, eu não sou juiz. Quem julga é Deus. Você é um omisso. Você está vendo os teus irmãos serem enganados. Você está vendo os seus irmãos serem levados direto para o fogo da perdição. E você está se omitindo, olhando somente para o seu próprio umbigo. Queridos, esses homens têm pregado um outro evangelho. E você tem aceitado. Você tem permitido que esse evangelho seja pregado, que esse evangelho seja difundido. Você tem aceitado esse evangelho. Você tem permitido que esse evangelho sujo, podre, imundo entre na sua vida, entre na sua casa, no seu coração, na sua mente. Você está fazendo ouvido de mercador. Você está se permitindo contaminar com essa podridão, com essa nojeira que tem sido apresentada, principalmente na televisão.
Muitos deles, queridos, muitos deles estão agora apresentando as suas bandejas de iguarias. E muitos dos que se dizem salvos em Cristo Jesus estão agora comendo do lixo gospel que tem sido apresentado para eles, estão se lambuzando com as iguarias que lhes são apresentadas. Estão se lambuzando com as porcarias que lhes são apresentadas. Estão se deleitando nas mesas desses homens malditos. Malditos. E você vai entender porque eu estou dizendo que eles são malditos. Você vai entender mais na frente. Queridos, as pessoas hoje estão buscando a facilidade. É muito mais fácil hoje você participar das famigeradas campanhas para conseguir marido, para conseguir o carro novo, a casa própria, né? Abrir as portas de emprego, do que você ser fiel ao Evangelho. Né? Nós temos que ser fiéis à palavra. Temos que buscar a presença daquele que sabe todas as coisas, daquele que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós venhamos abrir a nossa boca para pedir. Apesar de que ele gosta que nós venhamos a pedir, porque ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas ele quer que nós façamos a sua vontade, que nós façamos aquilo que ele tem prazer em que nós façamos, que é pregar a sua palavra, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aquilo que salva verdadeiramente. O apóstolo Paulo, queridos, escreveu assim, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Olha o recado que ele dá para você e para mim. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre. Servem somente ao seu próprio ventre, a mais nada. E com palavras suaves, palavras lisonjeiras, eles enganam os corações daqueles que são inocentes. Está lá em Romanos capítulo 16, versículos 16 e 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. E você tem sido iludido por esses homens, por esses calhordas. Até quando nós vamos ficar quietos? Até quando nós vamos nos omitir e permitir que isso aconteça? Pedro também já advertia sobre esses falsos profetas lá no passado. Isso não é coisa nova agora, não. Esses lobos com peles de cordeiro já existiam lá no tempo dos apóstolos. Pedro dizia, ou melhor, disse lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão, presta atenção, introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Você tem visto tanta coisa aí que tem negado a pessoa do Salvador. É a vassoura ungida, é a caneca abençoada, é o martelinho que vai resolver as suas pendências judiciais, é o suco de uva ungido, é o óleo de Israel, é a água do rio X, do rio A, do rio B. Queridos, não entra nessa. Não acredite nesse tipo de coisa. São informações que eles produzem nos seus próprios corações, trazendo para você de uma forma lisonjeira, falando de um jeito em que você vai aceitar, porque é isso que você quer ouvir. Você quer uma solução rápida, uma solução mágica, uma coisa que vai trazer para você uma solução definitiva para o problema que você está vivenciando. Jesus, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 7, ele faz para a gente uma advertência quando ele diz, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Eles não vêm, queridos, querendo ajudar você, querendo levar você para o reino dos céus. Muito pelo contrário, eles querem tirar aquilo que você tem, aquilo que você conquistou. Eles precisam dos seus bens materiais para que eles possam se manter no poder.
Amados, o apóstolo Paulo é categórico quando nos fala a respeito da inclusão de um outro evangelho. Ou você acha que ele falou aquilo por acaso? Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo nos faz uma advertência. Ele diz assim: contudo, ainda que nós, ou seja, os apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos foi pregado, seja ele considerado anátema, ou seja ele considerado maldito. Queridos, o evangelho que estão pregando para você é um anátema, é uma maldição. Queridos, a cruz nunca foi para você conseguir o carro novo, a casa própria, o casamento, a porta de emprego, não. A cruz, ela foi concebida no coração do Pai, lá no início, antes da fundação do mundo, para que você pudesse ser religado novamente com Ele. Para que você pudesse ter a união novamente com Ele, através do sangue de Cristo Jesus. A cruz não foi feita para servir de agência de automóveis, para servir para você conseguir a tua casa, como imobiliária. Não, a cruz não foi feita para isso. A cruz foi feita para cravar o nosso Salvador ali, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. O profeta Jeremias diz assim: assim afirma o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras do profeta que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe ao próprio coração, e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahweh Sabaoth, da boca do nosso Deus. Jeremias capítulo 23, 16 nos adverte para nós não darmos ouvidos à palavra de profetas que pregam enchendo os nossos ouvidos de ilusões. Lá em Romanos capítulo 16, versículo 17, Paulo diz: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Queridos, esses homens têm levado para vocês doutrinas falsas, doutrinas de demônios, coisas que têm feito com que vocês se afastem verdadeiramente da presença do Deus Todo-Poderoso. Afaste-se desses homens, desses mentirosos, desses lobos devoradores. Efésios 5:10 até o versículo 12 diz assim: aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Não deixa ninguém virar para você e te encher com um discurso fabricado, dizendo: não julguei para que você não seja julgado. Você não deve condenar para que você não seja condenado. A palavra é clara e nos diz: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Não tenha medo de falsos profetas, não tenha medo desses homens que dizem falar em nome de Deus, mas estão longe dele. Queridos, é fácil você perceber. Veja as obras que esses homens fazem e faça um comparativo com Cristo. Faça um comparativo com os apóstolos e veja se foi exatamente essa obra que os 12 fizeram e que Jesus fez. Se há alguma ligação, se há alguma comparação entre elas. Vou parar por aqui para que o vídeo não se estenda, mas eu espero que você tenha entendido a mensagem. Que a graça do nosso Salvador, do nosso Criador, do nosso eterno Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que sejamos cheios da sua promessa. Saia fora desses lobos enganadores que só pensam no seu dinheiro, só pensam no vil metal, só pensam em poder e em enriquecer. Apegue-se na pessoa do Cristo verdadeiro. Toda vez que você ouvir uma palavra pregada por esses homens, alguma coisa que pareça bonito, lisonjeiro, vá nas Escrituras. Procure a orientação de alguém para ver se isso é pertinente, se isso procede da boca de Deus. Amém? Eu sou o André, do canal de Portas Abertas,
E eu agradeço por vocês terem estado comigo até agora. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, tá bom? Deixa o teu like, o teu joinha. Deixa também o teu comentário, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. E até o próximo vídeo, se ele assim permitir. Um abraço.